Vamos continuar. Vamos outro aqui, vamos destrinchar outro versículo. No versículo 16. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então o que ele está falando aqui? Se ajuntou com as coisas que não provém de Deus. Olha aí. Com as coisas mundanas. Se ajuntou, faz um corpo só. Porque o que fala sobre o casamento? Quando você se casa, você e a sua mulher são um corpo só. Como Uma só carne. Tá. como Adão falou, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então, se nós que somos de Cristo se juntar com as vontades do mundo, se tornaremos já do mundo. Pode falar, desembucha, fala alto. É verdade. Fala alto e orando para os nossos Louvado ouvintes. seja Deus. Foca no nosso ouvinte. Amém. Nós somos corpos, né? Mais alto, pastor. E louvado seja Deus. Interessante que Deus, ele quando fez a mulher, ele tirou o que? Da costela. Aumenta A costela de Adão, né? Do lado. Então se tornou uma só carne, um só corpo. E interessante, pastor Jorge, Amém. que esse templo é juntamente quando a pessoa está do seu lado casado, se torna-se um só corpo. Isso, mais alto. Eu Louvado queremos ouvir seja essa Deus. voz. Então Deus é aquele que age mediante a fé. Sem fé também é impossível agradar a quem? Vai agradar a Deus. Aleluia. Então nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, tem que ter fé. Aleluia. A fé é o firme fundamento. Este corpo ele tem que estar ligado com Deus para quando vir a tempestade não vai ser destruído essa casa, esta família, porque o templo está com Deus. Deus está cuidando desse templo, porque Deus ele é a rocha, pastor. Deus ele é a rocha. Glória a Deus. Mateus 7, 24 diz que todo aquele que lê a palavra e a pratica, ele compara aquela casa o que? Feita na rocha. Aleluia. Veio o vento, veio a tempestade e não derrubou aquela casa porque ela estava edificada na rocha. Nós sabemos que a casa é a nossa vida. Nossa vida. Se a nossa casa está edificada na rocha, vai vir lutas, tentações, Aleluia. porque Mateus 4 diz o quê? Que o próprio Jesus foi tentado. Glória a Deus. E nós vamos passar. Estamos passando, melhor dizendo, passamos por várias coisas que a vida nos oferece. É pastor verdade. Jorge. É verdade. Interessante que o próprio Jesus venceu a tentação do diabo. Aleluia. Aleluia, louvado seja E abrindo Deus. um parênteses aí, você tocou aí, né? Também no casamento. Interessante que a palavra de Deus, ele fala para a mulher ser submissa ao homem. Mulher, seja submissa ao seu esposo. Mas também dá uma ordem ao seu esposo. Esposo, trate bem, cuida bem da sua esposa, como Cristo cuida da sua igreja. Então, para um homem querer que sua esposa seja submissa, tem que cuidar bem da esposa. Como é que o homem quer que cuida bem, quer que a mulher seja submissa a ele, que não trata como Cristo trata a igreja? Então, se o homem não trata a sua esposa como Cristo trata a igreja, ela não pode ser submissa a ele. É. Então isso aí tá... mulher, seja submissa. Ué, mas cadê o tratar como Cristo trata a igreja? E tem que governar.
Isso aí. bem a sua casa, pastor Jorge, Isso. como a casa de Deus. Para governar bem a igreja. Isso. Primeiro começa em casa. trabalhos. Mas vamos lá, para não sair do contexto. Sim. Vamos lá, vamos aqui. Vamos aí. No versículo 19 de 1 Coríntios, do capítulo 6, que é o tema de hoje, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, porventura, proveniente de Deus, que não só de vós mesmo? Interessante. A palavra de Deus fala que o nosso corpo não é de nós mesmos. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que foi o Espírito Santo habita em nós. Então, nosso templo, nosso corpo não pode ser usado de qualquer maneira, que não é nosso mesmo. O que você me diz disso, pastor Andrezinho? Sim, conforme eu tinha falado, somos templo do Espírito Santo. Esse templo tem que estar bem cuidado. Aleluia. Ele tem que estar, louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus. na vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode continuar falando, pastor Andrezinho. Cuidando, Os nossos ouvintes. zelando, tendo fé, esperança, cuidando. Conforme eu falei, não deixando a mágoa entrar, porque nós somos templo, nós precisamos da presença de Deus. Me faz lembrar de Davi, né? Quando Davi, não fugindo do tema, Não foge muito, né? Aleluia. Davi errou. E ele sentiu na pele, pastor Jorge. E retrocedeu, né? Sim, porque nós somos templo, nós sentimos. Aleluia. Muitas das vezes angústia, depressões, mas Deus é aquele que nos livra de todas. Mas por isso nós temos que estar na vontade de Deus, cuidar, zelar, fazer a vontade do Senhor e fugir da aparência do mal, pastor Jorge. É isso aí. Eu não sabia que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, quando nós confessamos a Jesus, que Ele é o nosso único, suficiente Salvador, o nosso corpo é depósito, é um privilégio. E Ele fala que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, que o nosso corpo não são de vós mesmos. Interessante que nós não podemos tratar de qualquer maneira o corpo que não é nosso, que é do nosso Rei da Glória. Não podemos associar as coisas mundanas. Separação. Não podemos marcar nosso corpo. Até porque nós somos luz. Isso. Não pode. O interessante é que uma pessoa chegou para mim e perguntou: pastor Jorge Nunes, eu posso fazer tatuagem? Você pode. Posso mesmo? Pode. Que isso, pastor? Pode mesmo? Pode. É lícita, mas não convém. Não entendi, vou te explicar. Tudo é lícito, mas não convém, porque tu é de Cristo, o corpo não é seu. Com certeza, pastor Jorge. Aleluia. É seu corpo. Resposta. Como é que você vai manchar o templo do Espírito Santo? Aí me fez outra pergunta, pastor Zezinho. Olha aí. Tremendo. Sabe qual foi? E aqueles que vêm com tatuagem? Foi limpado espiritualmente? Foi limpo? Adornado? Apagado? As transgressões? Até porque não sabia, né? Não sabia? Não Não conhecia. conhecia a palavra? Com certeza. Foi limpo? Sim. Adornado? Mas a partir do momento que ele se entregou a Jesus, se fizer outra, está transgredindo a palavra de Deus. Com certeza. Aleluia. Tremendo, hein, pastor Jorge? Aleluia. Eita Deus. Para o pessoal que está chegando agora, a gente está trabalhando em cima de 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 até o 26, já estamos
encerrando, o nosso corpo são membros de Cristo. Já não pertence a gente, já pertence a Cristo. E para fechar, que foi até o tema da festividade do jovem no nosso templo aqui. Que bênção, hein? Grandes pregadores, né? Grandes pregadores, né? Porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu vou repetir. Só voltando aqui porque houve tudo ao vivo, às vezes